programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento IG Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre BIM e realidade virtual aplicada à construção civil. Nossos convidados, Alessandro Lopes, arquiteto e urbanista, professor de BIM, e Leonardo Delfino, diretor do grupo Criando Valor. Muito obrigado pelas suas presenças. Alessandro, o que é BIM? Então, é até legal essa pergunta porque consegue esclarecer bastante que BIM não é um software. Existe essa dúvida na cabeça ainda das pessoas que trabalham com isso. O que vem a ser realmente o BIM? O BIM é uma metodologia de trabalho. Ele é Building Information Modeling, ou seja, construção por modelagem por meio de troca de informações. Então, você, em resumo, assim, de uma forma bem popularesca, vamos chamar assim, você constrói antes de construir em campo. Você modela, você faz toda essa decisão do que vai numa obra, do que não vai, tudo o que precisa, se você tem esse subsídio, se não tem, no ambiente virtual, né? Então, o que é legal do BIM é que você não trabalha sozinho. Então, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro elétrico, eles precisam estar conectados constantemente sobre a mesma plataforma de projeto, porque eu dependo das informações. Traduzindo um pouco para os mais, vamos dizer assim, antigos, onde eu me coloco, que eu vim lá do desenho da mão, o BIM nada mais é do que a compatibilização de projeto em tempo real. Tá? Então, lá nos primórdios, a gente colocava folha sobre folha, para poder ter elétrico, estrutural e tudo mais. E o BIM faz isso hoje através de um modelo tridimensional no ambiente virtual. Então, você precisa de todas essas informações. Então, tanto que uma coisa que muda muito é você não desenha mais, você modela. Então, para projetar em BIM, você precisa ter conhecimento de material, ter um mínimo de vivência em obra, porque você precisa especificar. Antigamente, você faria 2 linhas, representaria uma espessura. No BIM, não, você constrói uma parede, você precisa saber quanto tem de acabamento, que tipo de bloco. Para orçamento, inclusive, serve para orçamento? Por causa disso, como você já vem modelando e dando as informações antes, automaticamente você vai para um banco de dados virtual e quando você termina o teu projeto, além do 3D, tanto estético para apresentação para o cliente, você tem o 3D técnico, que você faz simulações e extração de orçamento, de tudo. E qual profissional que pode mexer com BIM? Somente arquiteto, tem desenhistas, engenheiros? Quem é habilitado para isso? Ou quem faz o curso, por exemplo, com noções de arquitetura, pode fazer? Ou é necessário ser um profissional para poder compatibilizar todos esses itens e projetos que você falou? Então, na verdade, o BIM ele trabalha de uma forma diferente. Você tem um gerente que eles chamam de BIM Manager, tá? Então, esse gerente BIM necessariamente não precisa nem ser arquiteto nem engenheiro, ele pode ser um engenheiro de produção, pode ser um gestor de obra, de forma que ele tenha o controle de ter todos esses múltiplos profissionais entregando as informações, para que ele possa ter essa resposta. Um bom exemplo é a gente fazer o seguinte: vamos supor que a gente faça um prédio, tá? E nesse prédio veio o projeto arquitetônico, bonito, estético e tal, o estrutural redondo, entra o bombeiro. Tem intervenção de SPK, tem intervenção de hidrante e vai acabar coincidindo com uma parte estética ou uma parte estrutural do prédio. No BIM você detecta esse problema. Tá? Existe um demonstrativo, que eles chamam de clash, uma nuvem
que você analisa e ele demonstra para você de forma didática aonde estão tendo os conflitos. Então você consegue reduzir, minimizar antes de ir para a obra. A ideia da cabeça do BIM é isso, é que você vá para a obra com a menor quantidade de dúvidas possíveis. Então, logicamente, o arquiteto seria o mais indicado para executar esse projeto, para começar o projeto, porque tem até a habilidade do desenho, de trabalhar com os desenhos em si, né? Se a gente considerar que eu acho que o BIM ele democratiza a hierarquia da linha de projeto, né? Hoje, no mundo inteiro, o primeiro da pirâmide é o arquiteto. Ele é o detentor da idealização do todo do projeto. E abaixo dele vem todas as linhas de engenharia e todo mundo. E o BIM ele acaba fazendo isso, porque você obrigatoriamente precisa partir do projeto arquitetônico para soltar todos os outros. Então tem que estar muito bem definida essa arquitetura para daí sim você fazer todos os outros complementares. Compatibilização. Muito bom. Léo, que é o Grupo Criando Valor? Quando foi fundado? Quando começou? Né? E as suas áreas de atuação? O Grupo Criando Valor ele foi fundado em janeiro de 2019. Eu e meu pai, né, que nós estamos à frente da empresa, nós somos sócios, e nós iniciamos com uma ideia de revolucionar o mercado com alta tecnologia e com diferenciais que possa agregar grande valor e novas experiências para os usuários. Então, nós atuamos principalmente em duas áreas. A primeira é em educação. Nós criamos uma plataforma em EAD nossa própria, o White Label, em que a gente aluga para as empresas, para elas treinarem seus colaboradores. E nós oferecemos cursos dentro da plataforma. Cursos como atendimento ao cliente, vendas, inovação, liderança e diversos outros temas. Junto ao EAD, ao ensino à distância, nós também fazemos treinamentos em company, em que nossa equipe vai para dentro da empresa e treina os colaboradores, né? E a nossa segunda área é a tecnologia e inovação, que é a área que hoje a gente dá mais força, em que nós atuamos com a realidade aumentada. Nós temos um aplicativo e também fazemos aplicativos para as empresas nesse tema. Realidade virtual, que é a utilização do óculos virtual, que no mercado se utiliza muito hoje para as construtoras e arquitetos. E também trabalhamos com vídeos humanizados para as construtoras e vídeos institucionais e vídeos em geral. Muito bom. Alessandro, o BIM pode ser considerado uma evolução do CAD? Ele é muito mais que isso, né? Para o leigo, ele é uma evolução ou está muito acima dessa evolução? Então, na verdade, o BIM, como a gente falou nisso, né, é uma metodologia. Então, assim, desde os softwares de CAD, do mais conhecido ao mais inovador, eles geram a possibilidade de você compatibilizar. O legal do BIM é que você consegue materializar isso em 3D, né? Então, vamos dizer que ele é uma evolução porque demanda de um conhecimento prévio sobre construção, coisa que os softwares de CAD não. Você, como desenhista, poderia resolver. Dentro do BIM, não. Você tem que realmente ser técnico e saber o que você quer de produto final. Muito bom. Léo, que tipos de trabalhos, né, e serviços, né, a Criando Valor oferece para o segmento da construção civil, especificamente, né? Em construção civil, nós temos a realidade aumentada, a realidade virtual e vídeos humanizados. A realidade aumentada é através de um smartphone ou tablet, você consegue, apontando para uma imagem ou para um plano, que nós estamos agora com esse tipo de interação, aparece um modelo 3D ou um vídeo, que se usa muito a maquete, né, do empreendimento em 3D, podendo se substituir, se o construtor entender que é algo válido, por uma maquete física. Em realidade virtual... Só voltando à realidade aumentada, então, você tem, por exemplo, uma planta aqui, um projeto de um prédio, você com um smartphone ou um tablet, você consegue ver, por exemplo, a fachada de um prédio como se fosse uma maquete. E você pode também mexer com essa maquete, ver de vários ângulos, inclusive entrar no apartamento pela maquete. Exatamente. Você consegue ver a fachada do prédio inteira, com todos os ambientes. Se você entrar para dentro do prédio, você até vê o interior do prédio, porque é um modelo 3D mesmo. E nós podemos fazer interações, como, por exemplo, um carro entrando no prédio, as pessoas na piscina, animar mesmo aquele modelo.
E nós fizemos para uma construtora de um amigo, ele apertava um botão no aplicativo e ia para o 3D do apartamento, de todos os tipos do apartamento. Então, fora a fachada, você consegue ver também o interior dos apartamentos com detalhe e podendo colocar numa escala real. Ótimo. Então, seria a realidade aumentada, seria uma maquete virtual que você pode olhar por todos os ângulos por cima e entrar por cima. Muito Exatamente. bom. E os outros serviços? Realidade virtual, que é o óculos virtual, né? Acho que muitas pessoas conhecem, porque é algo que já está no mercado há um tempo. E a pessoa ela consegue fazer a imersão dentro de um ambiente que ainda não foi construído. Então, com o projeto do arquiteto, nós incluímos um alto grau de realidade com alguns softwares e aplicamos no óculos virtual para a pessoa poder entrar naquele empreendimento. Então, na hora da venda, antes de você já ter feito o prédio, é muito importante. E também temos o vídeo humanizado, em que nós pegamos as imagens do arquiteto, colocamos também um alto grau de realismo e fazemos um vídeo. O vídeo é como se você estivesse entrando e andando pelo apartamento, mas com pessoas mesmo participando e por isso humanizado, né? Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. No programa de hoje estamos falando sobre BIM e realidade virtual aplicada à construção civil. Nossos convidados, Alessandro Lopes, arquiteto e urbanista, professor de BIM, Leonardo Delfino, diretor do grupo Criando Valor. Alessandro, com a utilização do BIM, os processos ficam bem mais práticos? Então, isso é bem legal de deixar, porque tem números, né, comprovados. Só completando um pouquinho antes de responder, para você ter uma ideia, o BIM, essa metodologia, lá fora já está enraizada, Estados Unidos 90% e outros países, né? Um bom exemplo que a gente teve agora foi desses hospitais da China que tiveram, né, que dessa repercussão. Isso já é a metodologia, através de um exemplo, né, um caso que eles tiveram. Eles já tinham toda essa sistemática de quem ia fazer, como ia acontecer, por isso que a coisa funcionou, turnos e tudo mais. Fizeram um hospital, acho que em menos de 10 dias, não foi? Porque já estava pré-planejado. O BIM, ele vem exatamente nessa cabeça do planejamento. Você já sabe quem são todos os jogadores e como isso vai funcionar. Então, a questão de otimização, os números são o seguinte. Em projeto, você reduz em torno de 80% dos prejuízos em projetos. Tá? Que vai repercutir na execução da obra em torno de 2% em cada unidade de redução de gasto na obra. Por quê? Quando você já gastou todo o processo projetando, discutindo, debatendo, deu interferência aqui e ali, automaticamente você vai para a obra com erro zero. Né? Então, o teu primeiro prédio, ainda mais os construtores que têm essa questão de replicar o padrão do projeto, no primeiro você tem uma boa redução em torno de 50%, 60%. No segundo você já chegou a 80%. Né? Então, e assim vai se otimizando. Quanto mais você repete aquela fórmula que você já foi corrigindo, a filosofia BIM é exatamente essa. É você ir para a obra sem dúvida. É a obra zero. Então, por exemplo, você quer dizer que o BIM se paga pela qualidade da construção, por evitar os erros durante a obra. Exatamente. Ele se paga com muito lucro aí em cima. Exatamente. Hoje, para implantar uma construtora, entre licenças, capacitação, vamos falar um número aí que é um número bem plausível, vai chegar aí nos 80, 100 mil reais. Tá? Para implantar, para começar o processo. Que o BIM ele é implantado dentro assim, de 3 fases. Primeira de modelagem, né, de você capacitar todo mundo, tudo. Um segundo momento que você vai gerar as suas bibliotecas, seus templates. E um terceiro que você vai ter toda essa equipe já afinada, trabalhando em nuvem, né, para você ter a tua resposta mais rápida. Então, você leva 3 momentos de implantação do sistema como um todo. E num gasto aí, numa construtora mediana, numa casa aí de 100 mil, você gasta entre aquisição de softwares específicos, que é a parte mais cara, e aquisição de equipamentos, né? Porque você vai trabalhar com modelagem, então não é o teu notebook normal. Estamos falando aí quase que um computador gamer, né? Você vai gastar aí uma máquina aí de 3 a 5 mil reais para você ter uma performance legal de giro desse trabalho. Então, se você pensar isso em prédio, em redução de desperdício de obra,
Aí beleza. Aí realmente você tem uma otimização e uma redução. A única ressalva que eu faço é um compliance atual, porque em 2018 a presidência da República obrigou que o Brasil até 2022 todas as obras públicas já estejam no formato BIM, tá? Ou pelo menos com a população capacitada para isso, tá? Isso não é que exclui, mas a região sul já é pioneira. Sul já é hoje 70% todo em BIM, obras de estrada de rodagens e tudo mais já funcionam. Os escritórios também, as construções já estão assim, tá? Mas o Brasil ainda tem muito a andar. O que assusta? O investimento, o questionamento se uma obra pequena vale a pena ou não. E os profissionais nessa questão de mudança, de sair do tradicional desenho de CAD para um desenho mais sofisticado, tá? Então, esses entraves são coisas que ainda atrapalham esse desenvolvimento, tá? Num segundo momento a nossa mão de obra. Será que a gente tem hoje um mestre de obra capacitado a ficar com um tablet na obra, conferindo que aquela massa de 2 centímetros, especificada e planilhada e comprada pelo BIM, está sendo aplicada exatamente com os 2 centímetros na obra? Então, essa mão de obra acho que tem que andar junto e não vai andar ainda. Então, acho que isso vai ser o grande gargalo do Brasil ainda para a evolução do BIM, né? E, Alessandro, até uma dúvida minha. A execução do projeto pelo BIM, pelo software, e ele sendo executado na vida real mesmo, entendo que depois. É similar ou tem muita diferença? Ou tem algumas áreas que tem que ser perfeito? A ideia dele, o conceito dele é ser 100%. Você gasta realmente tempo planejando, que é uma coisa que o brasileiro, infelizmente, não tem essa cultura do planejamento, né? Sim. O tempo de obra lá fora é igual ao daqui. Só que lá eles gastam 1 ano, 2, planejando, aprovando, discutindo, vendo se tem recurso, para executar em 1 semana, 2, 1 ano. Aqui não. A gente começa a fazer e vai corrigindo durante a obra. Bacana. A gente joga muito dinheiro fora exatamente aí. Por isso que eles estão batendo essa questão do BIM para a obra pública primeiro. Porque imagina você ter uma questão de obra pública, onde você já tem uma planilha de uma ponte, de alguma coisa que já tem o preço fechado, não tem para onde fugir. A teoria isso é muito bom, mas, por exemplo, eu não consigo entender até hoje os aditivos e aditivos das obras públicas aqui, porque imagina, eu com a minha construtora, eu faço um prédio, o apartamento custa X, aí chega no meio da obra, olha, eu vou ter que cobrar mais 50 mil, 100 mil de cada apartamento, porque eu tenho um aditivo disso, aditivo daquele. Exatamente. Na teoria é perfeita, porém, o sistema não é perfeito de como é executada as obras. Mas isso é assunto para outro programa. Vamos tocando para frente aqui, melhor parar por aqui. Léo, realidade virtual e vídeo humanizado. Você falou agora há pouco, né, sobre os dois softwares, as duas possibilidades, os 2 projetos. Né? Quais são as diferenças e aplicações? Na realidade virtual, o grande objetivo é a pessoa conseguir entrar naquele projeto, naquele ambiente que ainda não foi construído. Ou o ambiente ele já pode ter sido construído, mas a pessoa ela está muito longe, então você consegue atingir futuros clientes de outras regiões, né? E nós utilizamos o projeto do arquiteto, aplicamos num software um alto grau de realidade e fazemos o tour em que a pessoa, como eu falei, ela consegue entrar naquele ambiente imersivo. No vídeo... Só um pouquinho. Ele entra e, por exemplo, tem 360 graus de cada ambiente, aí existe uma setinha, por exemplo, eu estou numa sala, eu posso circular a sala toda, né? Aí eu posso ir para uma cozinha, eu vou jogando e vou podendo ver detalhes, o chão, o piso. Todos os detalhes de todos os ambientes, você consegue caminhar pelos ambientes, a gente consegue até colocar algumas informações. Então, um exemplo, a informação do arquiteto utilizou aquela mesa por tal motivo, aquele papel de parede por tal motivo. E nós estamos já evoluindo e fazendo testes para a pessoa dentro do tour ela conseguir mudar o piso, mudar o teto, mudar todo o ambiente, ela escolheu, eu quero esse aqui. Mesmo. Exatamente. Gamificação, a gente usa até um software de game. Então a pessoa ela consegue acender a luz, apagar a luz, abrir porta com as próprias mãos. Então você vê uma interação do ambiente mesmo imersivo virtual. E o vídeo humanizado é um vídeo mesmo dentro do software em que nós colocamos um caminhar já pré-estabelecido e gravamos esse caminhar
de todos os ambientes, como se estivesse gravando num ambiente real, com pessoas andando, que é humanizado, né? E o vídeo ele fica lá estático, você pode ver no celular ou numa TV. O tour virtual não, é como você falou, ele é 360 graus. Então você entra naquele ambiente... Com óculos. Com óculos, ou também tem a opção do celular. Você consegue ver 360 graus pelo celular, mas a melhor experiência é pelo óculos virtual. Ótimo. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje, BIM e realidade virtual aplicada à construção civil. Nossos convidados, Alessandro Lopes, arquiteto e urbanista, professor de BIM, e Leonardo Delfino, diretor do grupo Criando Valor. Você também pode nos assistir através do nosso site www.construbusinesstv.com.br. Alessandro, o BIM pode ser considerado como um software de construção virtual? Eu não gosto de usar o termo software, né? Como a gente foi vendo, né? Ele, na verdade, é uma metodologia, né? Hoje, você tem vários softwares que desenvolvem a metodologia BIM, né? Por isso que existe tanto essa confusão na cabeça das pessoas. Então, assim, desde o mais estético usado pelos decoradores, que é um software BIM, até os mais rebuscados, né, mais reconhecidos aí pelas suas marcas, etc., que também são BIM. O próprio software do Léo, ele entra nessa categoria de um software BIM, né? O próprio aplicativo dele é um aplicativo BIM. Uma hora que eu tenho a tubulação, essa estrutura montada na minha frente, eu estou trabalhando BIM, né? Então, assim, o BIM é metodologia, não é software. E os softwares... Mas os softwares geram esse desenvolvimento. Muito bom. Léo, quais são as vantagens para as construtoras, no caso, né? A utilização da realidade virtual, realidade aumentada e outras, né, tecnologias com relação às maquetes que estão sempre presentes nos empreendimentos, né? Tá. Eu cito muito assim, para as construtoras o principal é a experiência para o cliente. É uma experiência inovadora, com tecnologia. Os prédios, eles podem, como eu falei, ter animações, o que uma maquete física ela não tem hoje. E você, por um botão, você consegue entrar dentro do apartamento, o que a maquete física normalmente você não consegue ver por dentro dos apartamentos. E o valor costuma ser aproximadamente 70% menor. É que depende muito da qualidade da maquete, né? Depende muito do tamanho, mas costuma ser 70% menor do que uma maquete física. Então, e fora que na maquete física que fica no stand de vendas, a pessoa, o futuro cliente, ele só consegue visualizar naquele ambiente. Através da realidade aumentada, nós conseguimos colocar também um modelo 3D da fachada. A gente consegue colocar no stand de vendas e também num folder institucional, um folder do empreendimento, que é entregue às vezes no semáforo. Então a pessoa na casa dela, ela baixa o aplicativo e consegue ver dentro da casa dela também. Então tem essa... Você acaba gerando uma interação, né? A pessoa acaba brincando, em vez do folder ir para o lixo, ela acaba virando uma diversão dentro de casa, a pessoa brincar realmente. Exato, e acaba virando um marketing, porque olha isso aqui, olha o que essa construtora fez e tal, e acaba passando. Então a gente vê que é uma tendência no mercado da utilização da realidade aumentada. E a sensação de você estar dentro do ambiente é única, né? Você vê, por exemplo, os quadros, a televisão, o sofá, tudo em 3D, você se sente realmente naquele apartamento e dá para ter uma noção de como ele vai ficar, de verdade, né? Exatamente. O mais legal é que nós entregamos um aplicativo com o logo da construtora, com o nome da construtora. Então, isso é algo a mais e é um grande diferencial. Por exemplo, o que precisa? Por exemplo, eu contratei o seu serviço para fazer o lançamento do meu próximo prédio. O que eu preciso ter no meu plantão? Eu não vou ter mais a maquete, tenho que ter 1, 2 tablets, óculos, como é que funciona? Quais são os equipamentos que eu tenho que ter? Hoje nós estamos já produzindo uma mesa interativa em que ela vai presa, normalmente pode-se usar né? Mas a gente indica 2 tablets para os corretores mostrarem. E nessa mesa com LED e tal, muito bonita,
você aponta o celular e vai estar o prédio em 3D num tamanho de uma maquete, né? E também um ambiente em que fica guardado os óculos e a gente indica para a realidade virtual, com a utilização do óculos, uma cadeira para a pessoa sentar e ela poder se movimentar, porque em pé às vezes pode causar alguma tontura, enfim, na cadeira ele é tranquilo. Então, o ambiente com uma cadeira para a realidade virtual, onde ficam os óculos, e o ambiente com uma mesinha e com os tablets, para você apontar e ver a maquete em 3D. E uma TV, se quiser também, para você poder fazer o vídeo humanizado. Até poder... Uma TV essencial para mostrar o vídeo humanizado, mostrar todo o projeto. E também pode-se usar um livro com todas as... um book, né, com todas as imagens renderizadas do projeto e com detalhes que a construtora quiser colocar. As empresas estão adotando isso? As empresas hoje com inovação, que querem sair na frente, já estão utilizando bastante o seu serviço hoje, por exemplo? As construtoras, elas têm procurado muito, a gente tem feito bastante projeto para as construtoras da Baixada Santista, como nós estamos aqui, né? São Paulo eu vejo uma tendência forte também, em realidade virtual eu vejo que a maioria já utiliza há um bom tempo, e realidade aumentada ainda não, porque é uma tecnologia que é nova, inovadora. E eu fui num evento chamado Construtec, lá em São Paulo, da Startse, e muito se falou no futuro sobre o BIM, sobre a realidade virtual que já tem há um tempo, só que essas melhorias com gamificação, que é você escolher dentro as cores, né, do imóvel, e também a realidade aumentada. Então, as construtoras elas estão procurando e graças a Deus, tem rolado bastante projeto. Ótimo. Alessandro, por que muitas construtoras ainda não utilizam o BIM? Então, na verdade, ela é inicial, né? Assim, mesmo sendo defasado, você vê, no Brasil, o BIM, você já tem grandes escritórios projetando, principalmente em São Paulo, enfim, fazendo, e algumas construtoras já partindo para isso. Qual a grande dificuldade? O que eu falei, mão de obra. Às vezes, o construtor está acostumado com o engenheiro A ou B, que ainda não está habilitado em BIM. Então, hoje, o BIM no Brasil, ele ainda está meio híbrido. Então, existe o projeto em BIM, existem 2, 3 profissionais que já estão em BIM e outros que não. Então, você recebe o projeto em CAD, você precisa... O que tinha antigamente o projetista, né, o desenhista, hoje você tem um modelador. A pessoa recebe um projeto em CAD, converte para a linguagem BIM para poder continuar na plataforma o uso. Então, acredito que as construtoras ainda estão em receio por desconhecimento. Já está no Brasil há mais de 10 anos. Né? Eu tive sorte de pegar ele bem na transição. Né? Eu comecei a mexer em BIM, estamos falando aí em 2011, 2012. Tá? E você vê que agora é que chegou essa questão, em 2018, de bater um martelo que até 2021 tem que estar todo mundo aí correndo. Então, agora que eu estou sentindo essa evolução, essa corrida atrás do tempo mesmo, né? Então, Alessandro, pelo que você comentou, eu não acredito que o BIM seja caro. Uma vez, por exemplo, uma obra, nós vamos começar uma obra agora de 30 mil metros quadrados, 144 apartamentos. Quer dizer, esse custo desse projeto, ele se paga no segundo andar. Exatamente. Se você tem os projetos, por exemplo, 100% compatibilizados, né, verificados antes, se você, por exemplo, economizar 2 metros de cano, 2 curvas em cada apartamento, exatamente, e você potencializa isso, meio centímetro numa parede, uma interferência, você consegue economizar 5 vezes, 10 vezes o valor que você paga no projeto BIM. Eu calculo, né? Exatamente, porque o que acontece, o grau de detalhamento dele é exatamente esse que você falou. Um projeto hidráulico, ele está o vaso sanitário, a conexão, a saída. O que vai caber? Alguém fiscalizar se aquele encanador vai seguir essas peças que você comprou conforme o projeto. Então, o único cuidado é esse na execução. Então, ele se paga por conta disso. Algumas pequenas construtoras já estão utilizando, já fizeram o teste, até né, por conta da faculdade e tudo. Eu tenho esse contato com alguns colegas que, de tanto eu falar na orelha, resolveram testar. E já estão sentindo esse efeito e não volta. Quem vai não volta mais. É um caminho sem volta. Tanto a realidade virtual quanto trabalhar dentro da metodologia. É um caminho sem volta. Muito bom. Estamos chegando ao final do nosso programa. Podemos depois marcar outro programa. O assunto aqui não se esgota, né? Quero muito agradecer a presença do Leonardo e do Alessandro. Muito agradecer a audiência do nosso amigo telespectador. E dizer que na próxima semana estarei de volta, se Deus quiser. Abraço.
Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.